Vamos à palavra de Deus, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shall know the truth, and the truth shall set you free. São uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, como eu disse. Em inglês, inclusive, isso é usado até como um ditado quase, né? Do dia a dia. Nós vamos começar uma nova série chamada Ensinos de Jesus. Hoje é a primeira mensagem dessa série. E eu quero começar falando hoje sobre 9 coisas que Jesus nunca disse. 9 coisas que Jesus nunca disse. Jesus disse muitas coisas, em toda a Bíblia. Mas também é uma porção de coisas que Jesus não disse. Mas as pessoas pensam que ele disse. E aqui estão 9 coisas que Jesus nunca disse. Me lembro que um amigo meu estava numa igreja em São Paulo. Na igreja do tio dele, e um irmão se levantou para dar um testemunho e começou a falar na igreja, e ele disse assim: como diz a Bíblia, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí o pastor sentado lá atrás falou: irmão, isso não está na Bíblia. E ele virou para trás e falou: claro que está na Bíblia, pastor. O pastor falou: não, isso não está na Bíblia. Quem não vem pelo amor vem pela dor, isso não está na Bíblia. Esse pastor insistiu, e ele: está sim, não está, irmão. Como não está na Bíblia, pastor? Claro que está, não está. Pois então deveria estar. É assim que a gente faz às vezes. A gente fala aquilo que Jesus não diz, como se ele tivesse dito, e diz aquilo que Deus diz, como na verdade ele não disse. Então 9 coisas que Jesus nunca disse. Por isso que a gente precisa conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Primeira coisa que Jesus nunca disse. Primeiro você tem que acertar a sua vida para depois me seguir. Jesus nunca deu pré-requisitos para encontrarmos o seu amor. Jesus nunca exigiu que alguém mudasse sua vida primeiro para depois segui-lo. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus disse assim: venha como você está. Venha sobrecarregado, venha cansado, venha fadigado, venha carregando um peso, carregando um fardo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, independente de qual tenha sido o seu passado, independente de tudo que você tenha feito, o amor de Cristo está disponível para qualquer um que esteja disposto a aceitá-lo. Não importa o que você tenha feito na sua vida, o amor de Jesus está aberto e ao alcance e disponível para todo aquele que o desejar. Ninguém é falho demais. Ninguém é falho demais para receber perdão do Senhor. Ninguém é falho demais para receber a salvação. Há pessoas que dizem: eu não mereço. Você não merece mesmo, a salvação não é por merecimento. Nenhum de nós merece. Ninguém merece. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras que nós fazemos. A salvação não é por mérito. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu estou disposto a receber o amor dele, ele comunica o seu amor para mim. E ele tira esse fardo pesado que eu estou levando e coloca sobre mim o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Então, Jesus nunca diz que primeiro você tem que acertar a sua vida para depois segui-lo. Por outro lado, Jesus também nunca disse, essa é a segunda coisa: venha como está e fique como está. Jesus nunca disse isso. Você vem como você está, mas se você realmente tem um encontro com Jesus, ele vai transformar você. Amém? Escutei um amém aí? Amém. Há muitos pregadores dizendo agora que a graça de Deus é tão grande que você pode vir a Jesus como você está e simplesmente continuar vivendo do jeito que você sempre viveu antes, no pecado, nos vícios, e que nenhuma mudança é necessária. Afinal de contas, de acordo com esses pregadores, a salvação é toda pela graça.
É verdade que a salvação é toda pela graça. O problema é que esta graça que estes pregadores pregam é uma graça barata. Como disse o teólogo alemão Bonhoeffer, não é? Jesus pagou o preço da sua salvação. Como eu disse, você não merece a salvação. Você também não pode comprar a salvação. Jesus pagou o preço da sua salvação. Você não tem que pagar nada. Mas Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. A condição para você ser um discípulo de Jesus é você negar-se a si mesmo. Isso é fácil? Não, mas é possível com a graça de Deus. É você cada dia carregar a sua cruz, é fácil? Não, mas é possível com a graça de Deus. E Jesus então diz que você precisa negar-se a si mesmo se você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Você precisa abandonar a vida de pecado. Quando trouxeram uma mulher apanhada em adultério a Jesus e lhe disseram, mestre, essa mulher pecou e a lei de Moisés manda que a apedrejemos, o que o Senhor diz? Estavam tentando pegar Jesus, né, colocá-lo numa cilada, porque se Jesus diz assim, olha, apedrejem, eles iriam dizer, está vendo, ele é mau, ele é cruel, ele mandou apedrejar a mulher. E é engraçado que só levaram a mulher, né, não levaram o homem, adultério tem que ter dois, né? E se ele diz também, não precisa apedrejar, está vendo? Ele é contra a lei de Moisés, que os judeus seguiam, então também ele estaria em problema. Aí Jesus se agacha no chão, começa a escrever, ele olha para aqueles fariseus e mestres da lei que estavam ali acusando aquela mulher e diz assim, aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um por um, do mais velho até o mais novo, eles foram saindo de fininha, não ficou um. Aí Jesus olha para a mulher e falou assim, ninguém te condenou, mulher? Falou, não, ninguém me condenou, nem eu também te condeno. Mas veja o que Jesus diz para ela agora. Vai e não peques mais. Jesus a perdoou, mas disse, vai e não peques mais. Você tem que abandonar a vida de pecado. Mas eu não consigo, você consegue, porque o próprio Jesus que manda você abandonar, também lhe dá graça para você abandonar. Depois, quando Jesus encontrou aquele homem paralítico no tanque de Betesda, em João, capítulo 5, o homem estava ali e não conseguia chegar à água, porque ali descia um anjo, e a primeira pessoa que tirava na água era curado, e aquele homem não conseguiu, porque ele estava paralítico, fazia 38 anos, ele não nasceu paralítico, preste atenção, mas ele não conseguia chegar, e Jesus foi lá, e Jesus o curou, e depois que Jesus o curou, ele falou assim, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus perdoa o pecado, mas Ele também ordena, e Ele nos capacita para que nós abandonemos a vida de pecado. Então Jesus nunca disse, você pode vir e ficar como você está, venha como está, mas deixe que Ele te transforme, deixe que Ele mude a sua vida. Esse é o propósito, esse é o alvo de Jesus Cristo, do Evangelho, transformar as nossas vidas, para sermos recriados à imagem de Deus. Outra coisa que Jesus nunca disse, siga-me, e eu te darei fama e fortuna. Mas é o que muita gente anda pregando hoje. Há muitos pregadores que dizem que se você se entregar a Jesus e você der o seu dinheiro para esses pregadores, você vai prosperar. Você vai ter boa saúde todo o tempo e você vai ser rico. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca promete fama ou fortuna. Porém, por outro lado também, essas não são coisas a que ele se opõe. Se você tem fama e fortuna, use para a glória dele. Ele não é oposto a você ter fama, ele não é oposto a ter fortuna. Mas ele não promete a nós que ele vai nos fazer famosos, que ele vai nos dar fortuna. Isso não é uma promessa de Jesus. Lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar Jesus prometendo isso. Agora, se você está buscando a Deus, está buscando o relacionamento com Deus, porque você está focado nas coisas materiais, você precisa reavaliar que Deus você realmente deseja, porque este não é o Deus da Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar pessoas que eram famosas, você vai encontrar pessoas que tinham fortuna, mas Jesus nunca nos prometeu dar-nos fama e fortuna. Eu vou falar isso mais tarde. A cada um de nós, Deus dá diferentes dons, Deus dá diferentes capacidades. E Ele não é contra você ter fama, Ele não é contra você ter fortuna. Estava lendo outro dia
que um dos atores mais famosos de Hollywood agora, ele outro dia declarou que ele não faz cenas de sexo. E o artigo era um artigo secular, não era um artigo cristão, e eles disseram, e ele não faz não é só porque ele é casado, mas porque ele diz que ele teve um encontro com Deus, e isso transformou a vida dele. A fé dele que andava esquecida há muito tempo foi reativada, e ele fez um propósito com Deus, de nunca aparecer nu no filme. Transformação, venha como está, mas não fique como está, vai ser transformado. E ele tem fama, ele é considerado agora talvez o homem mais sensual de Hollywood. Mas ele disse, eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou abrir mão do meu compromisso. Também da mesma maneira que há homens e mulheres famosos que são cristãos, também há homens ricos que são cristãos. Há homens e mulheres milionários que são cristãos, como aquela mulher que doou $5 bilhões para o Salvation Army. A dona do In-N-Out, onde todo mundo gosta de comer, né? Inclusive eu. Famosa, rica, porém seguidora de Jesus. Então Jesus não se opõe a isso, porém ele não promete. Se você vai atrás dele, apenas que você está interessado nas coisas materiais, você tem que reavaliar que Deus você está buscando, porque este não é o Deus da Bíblia. Uma quarta coisa que Jesus nunca disse, tudo vai sair de acordo com os seus planos. Ah, gente, você lê esse pessoal aí que manda coisa no WhatsApp, que manda mensagem no Facebook, não se preocupe, tudo está sob controle de Deus. Não se preocupe, Deus vai fazer tudo dar certo. Seu dia vai ser maravilhoso. Não é bem assim não, gente. Isso não foi o que Jesus prometeu. Né? Muitos de nós oramos a Jesus pensando que tudo que pedimos a Ele vai ser respondido do nosso jeito. A realidade é que nem todas as orações serão respondidas. Mas Jesus tem o poder de responder qualquer oração que é pedida a Ele. Ele é grande, Ele é todo poderoso. Mas só porque Ele é todo poderoso não quer dizer que Ele vai responder a oração do jeito que você quer. Isso não é Bíblia, isso não é Jesus, isso não é Evangelho. Tá? Agora, só porque também Jesus não respondeu a sua oração do jeito que você pediu, não quer dizer que a sua oração foi ignorada. Deus ouve tudo, sabe tudo, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós como indivíduos. Nem sempre o que você pede é o melhor. A Bíblia diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor, a vontade dEle é o melhor para você, aí Ele nos ouve. Então, dê um passo para trás, pense se realmente você está pedindo apenas porque você deseja, ou se você está pedindo dentro da vontade de Deus. E confie em Deus, confie no tempo de Deus, vou falar mais sobre isso. E confie na vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Outra coisa que Jesus nunca disse, eu vou te abençoar se você orar muito. Gente, a bênção da oração está na própria oração. Alguém até pergunta, se Deus sabe todas as coisas, por que nós precisamos orar? Deus não precisa que você ore para Ele saber. Jesus falou assim, olha, vosso Pai Celestial sabe tudo que vocês necessitam antes de vocês pedirem. É questão de relacionamento. Eu sou pai, muitas vezes eu sei das necessidades da minha filha muito antes dela me pedir. Porém, qual é o pai que não gosta, qual é a mãe que não gosta que seu filho venha conversar, venha dialogar? Não para pedir as coisas, mas para desenvolver o relacionamento. Este é o objetivo maior da oração, que nós desenvolvamos o relacionamento com Deus. A comunicação, o diálogo entre nosso Pai Celestial e nós é muito mais satisfatória do que qualquer outra coisa. É isso que é oração. Jesus orou a maior parte do tempo, e Ele é Deus. Mas Jesus orou a maior parte do tempo para estar em comunhão com o Pai. E para pedir ao Pai para ajudá-lo a fazer a vontade e a obra do Pai. E para interceder pelos seus discípulos, e não para pedir coisas para Ele mesmo. Poucas são as vezes que você vai encontrar Jesus orando por Ele mesmo. Na maioria das vezes Ele está orando, ou pela vontade do Pai, ou pela obra do Pai, ou pelos seus discípulos. Jesus gostava de estar, apreciava estar na presença do Pai.
Jesus não é um gênio da lâmpada. Sabe aquele que você esfrega a lâmpada e sai o gênio e fala assim, você tem direito a 3 desejos. Igual aquele camarada que achou aqui na Califórnia, vocês viram falar? Achou uma lâmpada dessa, esfregou e saiu o gênio. O gênio falou para ele assim, olha, você tem direito a 2 desejos. Ué, mas não são 3? Não, agora eu estou muito cansado, só pode ser 2. Aí ele falou assim, eu gosto muito do Havaí. Eu gosto muito de Havaí, Hawaii, né? Gosto muito de lá, mas eu morro de medo de avião. Eu quero que você construa uma ponte daqui de Los Angeles até Honolulu. E o gênio falou, rapaz, isso aí é muito difícil. Isso aí é muito difícil, vai gastar muito concreto. Haja concreto do mundo para eu construir essa ponte que vai daqui do Havaí. Não dá para ser uma outra coisa, não. Você tem direito ao 2º desejo. Então tá bom, meu 2º desejo. Eu quero entender as mulheres. Aí o gênio voltou, como é que é o negócio da ponte mesmo que você queria? Jesus não é o gênio da lâmpada, que faz tudo o que você quer. E se as suas orações parecem mais desejos do que conversas do coração, você está precisando repensar o fundamento da sua fé. Você precisa repensar sobre o que a sua fé está sendo construída. A 6ª coisa que Jesus nunca disse, a vida vai ser um mar de rosas, não terá momentos difíceis. Tantas pessoas pensam que só porque elas creem em Jesus, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser as 1000 maravilhas. Não é verdade. Você pode ter um relacionamento com Jesus, mas isso não significa que a vida vai parar de mover. Que circunstâncias difíceis vão deixar de existir. E tempos difíceis nunca serão uma possibilidade. Não, ao contrário, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Diga para a pessoa do seu lado, no mundo você terá aflições. No mundo tereis aflições, João 16:33. Irmãos, eu estava lendo um texto que um pastor amigo de um grupo que eu participo mandou e eu adaptei alguma coisa que ele disse aqui. Existem 4 razões por que sofremos. Primeiro, nós sofremos em decorrência da queda. Nossos pais, Adão e Eva, pecaram e nós sofremos até hoje as consequências disso. Nós quebramos leis naturais e espirituais todos os dias. E as consequências provocam sofrimento. Você toma Coca-Cola todo dia, 38 gramas de açúcar, e depois você espera que não vai ficar doente. Hello? Estou pregando para mim mesmo agora. Segundo, nós sofremos por nos identificarmos com Cristo. Quanto mais identificados com Ele, mais sofrimento. Foi Jesus quem falou, ora, se perseguir ao Senhor de vocês, quanto mais a vocês vão perseguir também. Eu sofri, não porque Ele pecou, mas vocês também vão sofrer por se identificarem comigo. Terceiro lugar, nós sofremos pelo plano soberano de Deus. Existem ocasiões em que Deus permite que soframos, para alcançarmos resultados maiores do que os normalmente alcançaríamos. E finalmente, nós sofremos pela investida do inimigo de nossas almas. Ele quer acabar com as vitórias que você está obtendo, mas o diabo é um perdedor, amém? Amém. Glória a Deus. Mas deixa eu lhe contar uma história verdadeira, aconteceu ontem, lá na Costa Leste. Ontem foi sábado? Creio que foi ontem, foi na noite de sexta-feira. O grupo de louvor, como o nosso aqui, teve um ensaio. E a esposa do pastor saiu da igreja toda alegre, feliz com o ensaio que tiveram, preparando-se para o culto no domingo. E ela foi para casa, era noite, e dirigindo, quando de repente a polícia veio atrás dela e a parou. O policial disse que ela estava dirigindo devagar demais. Eu já não teria esse problema, né? E aí, mandou-a descer do carro. E apreendeu por suspeita de drogas. Ela foi levada para a cadeia, foi fichada, não deixaram ela chamar o seu marido, não deixaram ela chamar um advogado. O policial foi muito rude com ela. Isso está acontecendo muito, infelizmente, nos últimos dias, né? Os policiais cometendo muitos erros. Existe todo um procedimento que o policial tem que seguir. E ela foi humilhada. E este pastor
Depois conseguiu entrar em contato com o xerife da cidade, e eu falar também com o prefeito. Mas veja a história. E, sobretudo, vamos orar por esse casal. Estou sofrendo demais. Porque, veja, ela é presa, é levada para a cadeia, é maltratada, e agora vai sair no jornal de terça-feira. Esposa de pastor é presa por suspeita de uso de drogas. Muita gente vai ler o noticiário e não vai ler que está escrito que ela é presa por suspeita. Vai ler assim: esposa de pastor é presa por uso de drogas. Neste país, todo mundo é inocente até a prova em contrário, mas muita gente vai acusá-la. Isso é um ataque do diabo, gente, isso não é normal. Eu sei que o policial cometeu um erro, essa parte humana, mas isso é um ataque do diabo. Ela tinha acabado de sair da igreja, alegre, feliz, louvando a Deus, com alegria no coração, sabe? E vem esse camarada e aprende, e imagina o escândalo que isso pode ser para o evangelho naquela cidade. Mas eu tenho certeza, como eu disse, o diabo é um derrotado, não é? Ele vai ser derrotado nessa situação também. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Vamos orar para aquele pastor e a sua esposa? Pai, nós oramos agora pelo pastor Monteiro e pela sua esposa, Pai. Tu sabes a situação que eles estão passando. E como igreja, nós intercedemos pedindo a tua vitória, Pai, para a vida do teu servo e para a vida da tua serva, Pai. Foi uma humilhação, os jornais vão noticiar, e a gente não sabe o que as pessoas vão pensar, mas nós te pedimos que tu uses tudo isso para a glória do teu nome. Porque ainda quando o inimigo investe contra nós, o Senhor transforma o mal em bem. E o teu nome é glorificado e os teus servos são abençoados. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Ora, agora por outro lado, embora Jesus nunca disse que ia ser fácil, ele disse que ele estaria com você nas horas de necessidade. A mensagem do evangelho não é que a vida vai ser perfeita, mas que na sua imperfeição, ou seja, na imperfeição da vida, nós temos um Salvador perfeito. Nós temos um Salvador perfeito e que não tem nenhuma falha. E a Bíblia diz que porque Ele é perfeito, Ele pode perfeitamente nos salvar totalmente. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que Jesus nunca disse: eu vou responder as orações da hora que você quer. Muito embora Deus seja fiel em responder a oração, como eu já disse antes, nós não podemos esperar que Deus responda toda a oração de acordo exatamente com o que nós queremos. Porque a nossa medida é diferente da medida de Deus. Deus diz assim: olha, os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês. Assim como o céu está mais elevado do que a terra, assim também os meus pensamentos são mais elevados do que os pensamentos de vocês. A maneira de ver as coisas de Deus é diferente. Fé é confiar em Deus mesmo quando as coisas não fazem sentido. Faz sentido você sair da igreja onde você estava louvando a Deus, preparando-se para o culto e ser preso pela polícia? Não, não faz sentido. Faz sentido você ser algemado, sem ser criminoso e ser levado para a cadeia? Não, não faz sentido. Faz sentido você ser acusado de estar usando drogas? Não faz sentido. Fé é confiar em Deus quando as coisas não fazem sentido. E isso inclui oração que talvez não vai ser respondida porque não é a hora certa. Fé é confiar no tempo de Deus e não no nosso. Senhor, mas eu precisava disso para ontem. Deus disse: não, eu não vou dar porque você não precisa. Mas eu preciso. Você não discuta com Deus. Confie em Deus. Fé é confiar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Por outro lado, Jesus também nunca disse: oh, você foi longe demais para ser salvo. Como eu disse, tem gente que se sente imerecedor. Tem gente que diz: não, eu pequei demais, eu fiz muita coisa errada na minha vida, eu não posso ser salvo. É tarde demais para mim. É too late, como a gente fala aqui. Não, ninguém se afastou para tão longe de Deus que não possa ter um relacionamento com Ele. Ninguém. Não importa onde a vida levou você, você sempre tem a oportunidade de olhar para o lado e ver que Jesus está aos seus lados e abrir seus braços para recebê-lo, porque Ele já está com os braços abertos para você. Não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha ido.
o perdão e o amor que Jesus oferece não é algo do qual nós possamos fugir, porque Ele está sempre próximo de nós, oferecendo-nos o seu amor, oferecendo-nos o seu perdão. Também não é algo que nós sejamos sujos demais para aceitar, porque Jesus não olha para a sua sujeira, Ele vê que você precisa dEle, e Ele ama você, porque Ele o criou e Ele morreu por você na cruz. Ah, mas eu sou sujo demais, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Não importa. Lembre-se daqueles 2 malfeitores da cruz. A gente fala assim, o bom ladrão e o mau ladrão. Já viu ladrão bom? Já foi assaltado por algum bom ladrão? Lá no Brasil teve um, não é? Vocês viram? Notícia, não? Ele assaltou uma senhora. Depois ele levou a carteira dela. Aí ele viu que, na verdade, ela era sozinha, só tinha vários filhos, ela cuidava sozinha dos filhos. E ela devolveu a carteira pelo correio com uma cartinha, pedindo perdão a ela de ter assaltado. E dizendo que ele havia sido criado no Evangelho, numa igreja evangélica, e que ele estava arrependido e que agora ele ia voltar para a igreja. Deus usa até o roubo, irmão, para converter pessoas a Ele. Ninguém está longe demais de Deus que não possa ser alcançado pelo amor dEle. Ninguém. Por outro lado, Jesus também, para terminar, eu quero dizer, Jesus nunca disse, você merece ter coisas legais. Você merece o melhor. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que você merece uma casa grande. Quando alguém disse assim, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Jesus falou assim, olha, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser como Jesus, né? Não vai ter casa. Mas Jesus nunca prometeu dar uma casa grande. Jesus nunca prometeu dar um carro legal. Jesus também nunca prometeu dar um trabalho excelente. Aquele trabalho que você ama. Aquele trabalho que você se sente totalmente realizado. Jesus nunca prometeu isso. Na verdade, tudo no Evangelho aponta para a simplicidade. E não para o luxo. Isso não quer dizer que você não possa ter coisas legais. Mas quer dizer que Jesus não prometeu que Ele vai dar essas coisas para você. Eu falei antes e vou repetir, o plano de Deus para cada uma das nossas vidas é diferente. E nós precisamos entender que nem todo mundo vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Nem todo mundo vai dirigir o mesmo tipo de carro. E nem todo mundo vai viver no mesmo tipo de casa. Não foi assim nos dias de Jesus e não será assim nunca. Só no céu que nós vamos ter uma casa maravilhosa. Vamos ter uma habitação eterna. Mas nesta terra Jesus não prometeu a ninguém. Ele nunca disse que você merece coisas legais. Ele nos dá pela sua graça. Ele nos dá pelo seu amor. E como eu disse, para cada um ele tem propósitos diferentes e ele vai cumprir o seu propósito. Mas não quer dizer que todos nós vamos ter as mesmas coisas, que todos nós vamos viver uma vida bacana aqui na terra. Eu quero concluir dizendo o seguinte, o que nós precisamos entender é que Jesus disse sim, que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. E que nós precisamos negar-nos a nós mesmos. E tomar a nossa cruz. E amar o próximo. E ajudar aqueles que estão em necessidade. E que a viúva e o órfão, estes sim, merecem ser amados, como Cristo amou a igreja. Você não merece ter coisas legais, como eu também não mereço. Mas você tem a oportunidade de experimentar o amor de Cristo. E isto vale mais do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Será que você está enganado achando que
Jesus prometeu uma dessas coisas que na verdade Ele nunca prometeu? Quem sabe você é uma dessas pessoas que crê nessas coisas que Jesus disse que na verdade Ele nunca disse? Quem sabe você é uma pessoa que até prega isso? Jesus nunca disse, primeiro você tem que acertar a sua vida para depois me seguir. Venha como você está. Venha como você está. Mas por outro lado Ele não diz, venha como está e fique como está. Não, deixe que Ele o transforme. Jesus também nunca disse, siga-me e eu lhe darei fama e fortuna. Jesus nunca disse, tudo sairá de acordo com os seus planos. Jesus também nunca disse, eu vou te abençoar se você orar muito. Jesus também nunca disse, a vida vai ser um mar de rosas, não terá momentos difíceis. Como Jesus também nunca disse, eu vou responder às orações no seu tempo, na hora que você quer. Da mesma maneira, Jesus nunca disse, você foi longe demais para ser salvo. Não, Ele ama você, como você é, onde você está neste momento. E Jesus nunca disse, você merece ter coisas legais. Talvez você chegou aqui nesta noite e você não recebeu ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você se afastou tanto dele que você diz, eu não mereço. Ninguém merece, mas Ele te ama a si mesmo, Ele morreu por você. Quem sabe alguém aqui nesta noite que quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você está aqui e deseja fazê-lo, agora de todo o seu coração, sem nenhuma imposição, mas porque você o deseja, levante a sua mão apenas para que a gente saiba que a gente quer orar com você nesta noite. Ou quem sabe você também está aqui nesta noite e você, como eu disse, você está na igreja, mas você está... Amém, que Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Obrigado. Quem sabe haja mais alguém. Mas quem sabe também você está na igreja e você está acreditando nessas coisas, como se Jesus tivesse dito, quando na verdade Ele não as disse. Nós seguimos Jesus não é por causa das coisas que Ele nos dá. Nós seguimos Jesus por causa de quem Ele é. E nós seguimos Jesus Cristo porque Ele nos ganhou a vida eterna. Amém? Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Quem sabe você hoje precisa revisar seus conceitos, rever seus conceitos. Eu quero orar com você nesta noite.